Parte 1. A última sombra na Floresta Eterna. A floresta não tinha nome, porque não precisava de um. Ela simplesmente era um lugar de eterno crepúsculo primaveril, um pulmão verde que respirava com a lentidão das eras. Lá, as folhas se recusavam a cair, agarrando-se aos galhos com uma teimosia encantada, e a neve nunca ousava tocar o solo, como se respeitasse um pacto antigo. O tempo, naquele domínio, não era uma linha reta, mas um círculo perfeito e sereno. Para Eliana, um unicórnio, aquela era a totalidade do universo, um casulo de luz filtrada e silêncio reverente. Seu corpo era uma pincelada de luz lunar contra a tapeçaria verde escura. Os cascos, mais leves que a queda de uma folha, não deixavam marcas na terra úmida. Seu único chifre, uma espiral de madrepérola que capturava e refratava a mais tênue faísca de luz, não era uma arma, mas um órgão de sentido, uma antena sintonizada na própria canção do mundo. Ela era a alma do lugar e o lugar era sua pele estendida. Conhecia cada raiz que serpenteava sob o musgo, cada fio de água que cantarolava em segredo sob as pedras, cada clareira onde as flores desabrochavam em cores que os olhos humanos já haviam esquecido. A imortalidade para Eliana não era um fardo, mas um estado natural. Ela não se via como uma criatura que vivia para sempre, e sim como uma parte fixa e eterna de um quadro que também era eterno. As estações não a marcavam com rugas ou cansaço, mas com uma sucessão de sensações, o perfume úmido da terra após uma chuva passageira, o zumbido sonolento dos insetos no auge do verão, o sussurro fresco do vento que anunciava noites mais longas. Ela era tão antiga quanto o céu e tão constante quanto a lua, e essa certeza era o alicerce de sua existência. Outras criaturas compartilhavam aquele santuário. Não eram animais comuns, mas seres feitos da mesma matéria dos sonhos e dos pesadelos. Espíritos das árvores que sussurravam em dialetos madeireiros, duendes de olhos luminosos que brincavam de esconder nas tocas de raízes, e fadas iridescentes que dançavam como fagulhas vivas nos raios de sol. Com eles, Eliana não precisava de palavras. A comunicação era uma troca de intenções, de sentimentos puros, uma melodia compartilhada na frequência da magia. Eles a reverenciavam não como uma rainha, mas como um símbolo, a prova viva de que o mundo ainda guardava um coração intocado. Havia séculos, talvez milênios, as criaturas da floresta haviam aprendido a arte do ocultamento. Não era um feitiço complexo, mas uma simples dobra na realidade. Um pequeno empurrão perceptivo que fazia com que olhos indesejados deslizassem sobre eles sem registro. Eliana era a mestra dessa arte. Quando a presença do homem, menos uma vibração áspera e dissonante no tecido da floresta, menos se aproximava, ela simplesmente se tornava mais floresta. Sua forma branca se dissolvia entre os troncos das bétulas. Seu brilho se apagava para combinar com a penumbra. Sua essência se recolhia até ser apenas mais uma nota na sinfonia verde. Era uma defesa, sim, mas também uma declaração de que alguns mistérios não eram para serem desvendados. Foi em uma dessas ocasiões, num dia que cheirava a jasmim e terra molhada, que a harmonia foi quebrada. Eliana sentiu a aproximação muito antes de ouvir qualquer som. Era uma vibração diferente, não a de um caçador solitário e perdido, mas de um grupo determinado, carregando consigo o cheiro metálico do ferro e a frieza da ambição. Eliana aplicou o velho truque, dobrando a luz ao seu redor, tornando-se uma miragem, uma possibilidade não concretizada. 3 figuras emergiu da espessura, vestidas com peles e armaduras surradas. Seus passos eram pesados, estrondosos, como trovões em comparação ao andar silencioso dos habitantes da floresta. Um lugar estranho. Este, disse o mais jovem, de olhos arregalados, olhando em volta com uma mistura de temor e deslumbramento. Não há marcas de veado nem de javali. Só silêncio. É a floresta dos contos, garoto, respondeu um homem mais velho, de barba grisalha e olhos cansados. Ele era o líder, sua voz era grave e carregada de experiência. As criaturas que vivem com unicórnios aprendem magia com o tempo, inclusive para se esconderem. O jovem caçador soltou uma risada curta e nervosa. Unicórnios, eu pensava que existiam apenas nos contos de fadas. Ele chutou uma pedra com desdém. Esta é uma floresta igual às outras, não é mesmo? O homem mais velho não respondeu. Seu olhar percorreu a clareza, pairando por uma fração de segundo sobre o local onde Eliana estava, fazendo o coração imortal dela bater mais rápido, não por medo, mas por surpresa. Ele quase a vira. Foi então que o terceiro homem falou. Era um sujeito magro, de rosto afiado e olhos tão escuros e vazios quanto poços secos. Seu nome era Corbin, e ele carregava uma amargura que parecia emanar de seus poros como um vapor tóxico. Então por que as folhas nunca caem aqui, ou a neve? Perguntou Corbin, sua voz um sibilo. Por que aqui sempre é primavera?
O líder olhou para ele, um lampejo de preocupação em seus olhos cansados. Ricker, cale a boca! Mas Corbin ignorou a ordem. Seu olhar penetrante varreu a floresta desafiador. Eu te digo, ele cuspiu as palavras, que enquanto existir um unicórnio e enquanto viver nesta floresta, não teremos nada para caçar aqui. É um lugar amaldiçoado, protegido por uma magia antiga. Vamos dar a volta. Vamos a outro lugar, insistiu o líder, sua mão se fechando no cabo de sua espada. A atmosfera estava ficando pesada. Corbin finalmente cedeu, mas ao se virar para ir embora, seus olhos negros encontraram os de Eliana. Desta vez não foi um quase, foi uma colisão. Ele não viu uma égua branca nem uma miragem. Ele viu ela... A magia do ocultamento falhou diante daquela escuridão interior. Um sorriso torcido esticou seus lábios. Está bem, ele disse, sua voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Fique onde está, pobre besta! Eliana sentiu um frio que não era do inverno percorrer seu corpo. Este mundo não é para você, continuou Corbin. Cada palavra um prego no caixão de sua inocência. Fique em sua floresta e mantenha suas árvores verdes e proteja seus amigos. Ele fez uma pausa dramática, seu sorriso se alargando em uma expressão de puro desprezo. E boa sorte, porque você é a última. E então, eles se foram. Seus passos pesados se afastaram, e a floresta lentamente recuperou seu silêncio. Mas nada era mais o mesmo. As palavras de Corbin pairaram no ar como um veneno, contaminando a luz e envenenando o perfume das flores. Sou o único unicórnio que existe? O último. A pergunta ecoou em sua mente não como um sussurro, mas como um grito. Ela, que nunca havia duvidado de seu lugar no cosmos, sentiu o chão da certeza desaparecer sob seus cascos. A imortalidade, outrora um estado de graça, de repente parecia uma sentença solitária. Ser a última significava que sua existência era um acidente frágil, um fio prestes a ser cortado. Sua beleza seria apenas um epitáfio vivo para toda uma raça. A noite caiu, mas o sono não veio. Eliana caminhou até o coração da floresta. Um lago tão claro que refletia as estrelas como se fossem pérolas no fundo de um baú. Ela olhou para seu reflexo, menos a forma graciosa, o chifre luminoso. Sempre fora um símbolo de poder e pureza. Agora parecia apenas vazio, um artefato de um mundo extinto. O que sabem os homens? Ela sussurrou para a água, sua voz raramente usada, soando estranha em seus próprios ouvidos. Porque não viram unicórnios por um tempo não significa que tenhamos desaparecido. Não desaparecemos. A água não respondeu. As estrelas continuaram brilhando, indiferentes. A fúria era um sentimento novo e desagradável. Um nó quente em seu peito. Ela galopou pelas clareiras, sua agitação incomum assustando os duendes e fazendo as fadas se recolherem. Nunca existiu uma época sem unicórnios, ela proclamou para as árvores mudas. Vivemos eternamente. Somos tão antigos como o céu e tão antigos como a lua. Podemos ser caçados, capturados e até mortos se sairmos de nossas florestas, mas não desaparecemos. Mas as palavras soavam ocas. A dúvida, uma vez plantada, tinha raízes profundas e venenosas. A incerteza sobre si mesma e sobre o paradeiro de sua própria espécie torna-se uma companhia constante, mais persistente que qualquer sombra. A floresta, outrora seu refúgio, começou a se sentir como uma tumba luxuosa. Cada árvore perfeita, cada flor eterna, era um lembrete da estagnação, da possibilidade de que o mundo lá fora havia seguido em frente e a havia deixado para trás. Ela começou a procurar por sinais, por qualquer indício de que não estava sozinha. Foi quando encontrou a borboleta. Não era uma criatura comum. Suas asas eram um caleidoscópio de cores que mudavam com o ângulo da luz, e seus olhos compostos guardavam um brilho de loucura divina. Ela dançava no ar, cantarolando fragmentos de canções e poemas desconexos. Oi, borboleta, bem-vindo, Eliana a saudou, uma centelha de esperança acendendo em seu peito. Viajaste muito longe? O quanto viajei longe, sim senhor, estar onde você está. A borboleta respondeu, sua voz um tinir de sinos minúsculos. Eliana, com uma paciência que só os eternos possuem, tentou conduzir a conversa. Borboleta, em todas suas viagens viu outros como eu, pelo menos um. A borboleta parou em uma flor, suas asas pulsando suavemente. Viu um homem com cachecol, o homem com cachecol, o homem com cachecol. Desespero começou a apertar o coração de Eliana. Borboleta, ao menos um. Diga-me se viu apenas um só. Que seja meu. Abaixo, abaixo. Vai e pegue e seja uma estrela. A borboleta cantarolou antes de levantar voo em uma espiral aleatória. A esperança se esvaiu, substituída por uma frustração amarga. Mereço isso por perguntar-te, Eliana murmurou, observando a borboleta desaparecer entre as árvores. A única coisa que as borboletas sabem são canções e poesias e nada mais. Mas então, semanas depois, quando a dúvida já havia se tornado uma dor surda e constante, a borboleta retornou. Desta vez,
Seu voo era menos errático, e seus olhos pareciam um pouco mais focados. Escute, escute, ela chiurrou, pousando na ponta do chifre de Eliana. Você pode encontrá-los se você for corajosa. O coração de Eliana disparou. Encontrá-los? Quem? Eles passaram faz muito tempo. A borboleta cantou, e o touro vermelho seguia e cobriu suas pegadas. Touro vermelho? Que é o touro vermelho? Eliana perguntou, sua voz trêmula. Mas a borboleta já estava sendo levada por outra corrente de pensamento. É o touro primogênito de sua majestade. E seus chifres são chifres de um boi selvagem. Com eles levou os unicórnios a todos até o fim do mundo. Escute, onde estão os outros unicórnios? E que é o touro vermelho? Eliana implorou, galopando suavemente para seguir o voo errante do inseto. Escute, escute! A borboleta gritou, subindo em direção ao céu. O rei está na corte, 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 corte. Sua voz se perdeu no ar, deixando para trás um silêncio carregado de significado. Eliana ficou paralisada. Eram apenas fragmentos? O delírio de uma criatura alucinada? Ou era a única pista que ela jamais receberia? A incerteza sobre o paradeiro de sua espécie agora tinha um nome. Touro Vermelho. E um local... o reino de um rei. Olhando para a floresta que havia sido seu lar por toda a eternidade, Eliana tomou a decisão mais difícil de sua longa vida. A segurança do conhecido era uma mentira se a solidão era a verdade. A dúvida era uma âncora, mas também um vento que a impulsionava para frente. Devo ir? Ela sussurrou para os espíritos das árvores, para o lago estrelado, para o próprio ar que a sustentava. Devo saber se sou o único unicórnio que restou no mundo. E se estão escondendo todos em algum lugar. Se precisam de minha ajuda, eu voltarei, assim que puder. Na manhã seguinte, sem cerimônia, Eliana caminhou em direção à borda da floresta. Por um momento, ela hesitou, sentindo o calor familiar e protetor do lugar que a criou. Então, lembrando-se das palavras da borboleta, se você for corajosa, ela deu um passo para fora da eternidade e entrou no mundo transitório dos homens. O ar do lado de fora era diferente, mais áspero, mais carregado de poeira e de um cheiro estranho de fumaça e suor. Era o cheiro da incerteza, e ela estava imersa nele. A coragem a levara para além do conhecido, mas o primeiro contato com a realidade cega e brutal dos homens testaria não apenas sua determinação, mas a própria essência do que ela era. A busca pela verdade logo se tornaria uma luta pela própria sobrevivência, e a dádiva da invisibilidade se revelaria sua mais cruel maldição. Fim da parte 1. Se gostou, se inscreva no canal e continue com a gente. Parte 2. A prisão de carne e ilusão. O mundo além da floresta era uma agressão aos sentidos de Eliana. Um unicórnio. O ar, outrora um véu perfumado, era agora uma mistura áspera de poeira, fuligem e o cheiro dolce azedo de aglomerações humanas. Os sons não eram mais o sussurro harmonioso do vento e da água, mas uma cacofonia estridente de vozes ásperas, o rangido de rodas de carroça e o latir distante de cães. A luz do sol, sem a filtragem das copas das árvores, batia nua e cruel, revelando uma paisagem de cores desbotadas e formas angulares. Ela caminhava com a graça de sempre, mas cada passo era uma vitória sobre o instinto de fugir, de se esconder na segurança verdejante que havia deixado para trás. Os homens que passavam por ela menos camponeses, com rostos marcados pelo sol, mercadores em suas carroças abarrotadas, soldados de olhos vazios, olhavam, mas não viam. Seus olhos deslizavam sobre sua forma branca e seu chifre luminoso, sem registrá-los, sem a centelha de reconhecimento ou temor que ela, em seu íntimo, ainda esperava. Para eles, ela era apenas uma égua branca, perdida, talvez valiosa. A dádiva do ocultamento havia se voltado contra ela. Era como se ela fosse um fantasma, condenada a testemunhar um mundo do qual não fazia parte. Lindo animal você tem aí, disse um homem, sua voz embriagada e pesada. Ele estendeu a mão para agarrar sua crina, e Eliana recuou, um susto primordial percorrendo seu corpo. O toque dele era quente e úmido e possessivo, tão diferente do toque respeitoso dos espíritos da floresta. Pertences a quem? Uma coisa tão bonita como você. Ele resmungou, avançando novamente. Pânico, uma emoção nova e avassaladora borbulhou dentro dela. Eliana girou nos calcanhares e galopou. Não para algum lugar, mas para longe. Seus cascos ecoavam nas pedras da estrada, um som exposto e vulnerável. Ela correu até que a respiração ardeu em seus pulmões e o crepúsculo começou a se instalar, encontrando refúgio à beira de um bosque escasso. Foi ali que os homens da caravana a encontraram. Eles não eram caçadores, mas algo que lhe pareceu igualmente predatório. Um bando de rostos cansados e roupas coloridas, mas sujas, cercando carroças cobertas com lonas gastas. Bem, oi pequena. Oi querida. Um deles,
um homem baixo e musculoso chamado Rock aproximou-se com uma corda. Vamos, boa garota, bom animal. Vou te amordaçar, te limpar. Será a égua mais bonita de todas. Eliana permaneceu imóvel, permitindo que ele passasse a corda em seu pescoço. Ainda havia uma centelha de esperança de que, em algum momento, alguém olharia e veria a verdade. Mas essa esperança morreu quando Rock puxou a corda e disse: Vamos, cavalo. Cavalo. A palavra atingiu-a como um golpe físico. Égua. Égua. E Yuang. A indignação foi tão intensa que por um momento a paralisou. É por isso que me chama? É isso que você vê? Ela se debateu, puxando a corda com uma força que surpreendeu o homem. Assim, calma, boa garota. Ele gritou, seus olhos arregalados de surpresa. Que bela você é. Ele disse, recuperando o fôlego, uma luz calculista em seus olhos. Vou te alimentar e te levarei até a feira. Vamos, cavalo. Um cavalo. Sou isso. Um cavalo, claro. A realidade de sua situação desabou sobre ela. Os homens não eram apenas cegos. Eles eram ativos em sua cegueira, forçando o mundo a se encaixar em suas expectativas limitadas. Eles viam o que queriam ver. E nenhuma verdade, por mais radiante que fosse, poderia penetrar essa barreira. Enjaulada em uma carroça, Eliana testemunhou o mundo passar como uma tapeçaria de tristeza. Ela viu aldeias empobrecidas, florestas desmatadas e rios turvos. Lembrou-se das palavras de Corbin. Este mundo não é para você. Pela primeira vez, ela entendeu o que ele quis dizer. Não era uma maldição, era uma constatação. Este era um mundo de posse, de uso, de fim. E ela, uma criatura de ser e de eternidade, não tinha lugar nele. A feira era um pesadelo de cores berrantes e ruídos ensurdecedores. O cheiro de comida gordurosa, suor e excrementos de animais era opressivo. Eles a levaram para um cercado, onde outros animais aguardavam seu destino com olhos resignados. Foi então que ela viu um cartaz grosseiro pintado com letras tortas anunciava: Os horrores da Mamãe Fortuna. Veja a serpente de Midgard, testemunhe o manticouro devorador. Maravilhe-se com o último unicórnio do mundo. O sangue gelou em suas veias. Eles sabiam, mas como? Ela olhou para a imagem ao lado das palavras. Era uma caricatura tola de um cavalo branco com um chifre de ouro preso à testa com uma tira de couro. Alívio e raiva se misturaram dentro dela. Eles não sabiam de nada. Eles estavam fabricando uma mentira e a usando como isca. A verdade era tão incompreensível para eles que tinham que reduzi-la a uma farsa. Foi na cela, naquela noite, que ela conheceu Lysander. Ele entrou furtivamente, suas vestes longas e escuras parecidas com as asas de um corvo machucado. Seu rosto era jovem, mas seus olhos carregavam o peso de séculos de fracasso. Olá, ele sussurrou. Sua voz era suave e um pouco trêmula. Sinto muito, mas não pude vir antes. Eliana olhou para ele. Havia algo diferente nele. Uma centelha, fraca como uma vela ao vento, mas inegável. Ele não a via completamente, mas ele suspeitava. Nunca houve um feitiço sobre mim antes, Eliana falou, sua voz soando estranha e musical na escuridão suja. Nunca teve um mundo em que não me conhecessem. Lysander sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Sei exatamente como se sente. É rara a pessoa que a tomam pelo que realmente é. Ele se apresentou como Lysander, o mago. Ele contou sobre sua busca interminável pela magia verdadeira, sobre ser um fracasso, um divertimento para multidões que riam de seus truques mambembes. Ele era real, ele insistiu, assim como ela, e ele iria ajudá-la. Sua primeira tentativa de libertá-la foi um desastre patético. Gritos e gestos dramáticos, palavras que soavam impressionantes, mas que não produziam nada além de faíscas fracas e um cheiro de enxofre queimado. A jaula permaneceu intacta. Eu te disse, Mamãe Fortuna não acha assim, ele disse, sua voz carregada de vergonha. Me vê como uma fraude, um charlatão. Tente outra vez, Eliana implorou, sentindo o tempo escorrer entre seus dedos. Cada momento neste lugar a tornando mais irreconhecível para si mesma. O feitiço estava errado, mas havia verdadeira magia nele. E isso. Lysander olhou para ela e pela primeira vez, alguém olhou para Eliana não como uma égua ou uma atração, mas como um ser cuja fé poderia redimi-lo. Querida, merece os serviços de um grande mago, ele disse. Sua voz um fio de esperança, mas vai ter que se conformar com a ajuda de um aprendiz de segunda. Ele tentou novamente. Desta vez, não houve gestos dramáticos. Apenas uma concentração profunda, uma vontade feroz que emanava dele como calor. Suas mãos tremeram, e seu rosto ficou pálido. Ele gritou as palavras de poder, e desta vez, a resposta foi violenta. As barras da jaula não se quebraram. Elas se torceram e se fundiram com um rangido metálico, criando uma abertura. Rápido, ele gritou. Abaixo, dama.
Tá livre. A fuga foi um turbilhão de gritos, luzes cintilantes e a figura aterrorizante de Mamãe Fortuna, uma mulher cuja própria carne parecia esculpida em sombras e ódio. Ela soltou a arpia Celino, uma criatura de pura fúria primordial, como uma arma final. O caos que se seguiu foi a cortina de fumaça perfeita para sua fuga. Fora dos limites da feira, na escuridão libertadora da noite, Eliana ofegou, sua pele tremendo. Lysander estava ao seu lado, exausto, mas com os olhos brilhando com um novo fervor. Foi então que uma terceira figura emergiu das sombras. Era uma mulher não mais jovem, com um rosto marcado pelo clima e vestindo roupas simples e práticas. Seus cabelos castanhos estavam embaraçados e seus olhos guardavam uma dor antiga, mas sua postura era de uma resiliência inabalável. Era Maeve. A mulher não disse uma palavra. Ela simplesmente caiu de joelhos na lama, não em reverência, mas em uma agonia de esperança adiada. Quando ela finalmente levantou o rosto, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Onde você tem estado? A voz de Maeve saiu como um rosnado, carregada de uma vida inteira de desilusão. Maldito sejas! Onde você tem estado? Lysander tentou interferir. Não fale com ela desse modo! Onde você estava 20 anos atrás? Há 10 anos. Maeve continuou, ignorando-o, sua dor transbordando como um rio transbordando. Onde você estava quando eu era jovem? Quando era uma dessas inocentes donzelas que sempre a procurou? Como ousa vir agora, quando me encontro assim? Eliana olhou para aquela mulher, para a paixão crua de sua mágoa, e entendeu. Maeve não estava brava com ela, estava brava com o mundo, com a promessa não cumprida da magia, com a beleza que chegou tarde demais. Eliana inclinou a cabeça, uma tristeza profunda pairando sobre ela. Está bem, Maeve disse, sua fúria se esvaindo tão rapidamente quanto surgiu, substituída por uma aceitação cansada. Perdoa-te. Ela se levantou, esfregando a terra de seu vestido. Bom, está na hora de irmos. Lysander protestou. Não podes vir conosco. Estamos numa busca. Maeve olhou para ele com desdém. Pergunta-lhe. Eliana olhou para Maeve, para aquela humana áspera e real, cuja dor era um testemunho de sua própria existência. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Tô pronta, disse Maeve. E assim, o trio improvável partiu. A unicórnia imortal, o mago falho e a mulher cuja fé havia sido restaurada no último momento possível. A busca por respostas continuava. Mas agora, o grupo carregava seus próprios segredos e dores. A jornada os levou através de paisagens cada vez mais áridas, em direção aos domínios do rei Morvan. Foi durante essa jornada que a ameaça do touro vermelho, até então uma lenda, se materializou. Eles o viram à distância primeiro, uma mancha vermelha e fumegante contra as colinas cinzentas, movendo-se com uma determinação implacável que não era de um animal, mas de uma força da natureza. O solo tremia com sua passagem. Era maior do que qualquer touro, sua pelagem da cor de sangue seco, e seus olhos brilhavam com um fogo interior insano. Ele não farejava o ar, ele parecia saber, e ele sabia de Eliana. O confronto foi inevitável. Ele os encontrou em um desfiladeiro rochoso, bloqueando a única saída. Seu mugido não era um som, mas uma onda de puro ódio que fazia as pedras estremecerem. Ele carregou, não em direção a Lysander ou Maeve, mas direto para Eliana, seu objetivo único e inegável. Lysander tentou tudo: feitiços de ilusão, encantamentos de paralisia, até mesmo truques de fumaça e espelhos. O touro vermelho os atravessou como se não existissem. Sua magia, ainda incipiente e indisciplinada, era como jogar seixos contra uma avalanche. Faça alguma coisa, Maeve gritou, segurando Eliana, que estava encurralada contra a parede do penhasco. Ele não quer matá-la! Lysander gritou de volta, sua voz estridente com um pânico. Ele a conduz como conduziu aos outros, menos ao castelo, ao rei Morvan. Eliana sentiu o calor do corpo da besta, o cheiro de cinzas e fúria. Ela sabia que Lysander estava certo. Havia um propósito naquela perseguição. Uma lógica cruel. Ser levada para a coleção de Morvan era um destino pior que a morte. Por favor. Maeve implorou a Lysander. Por favor, faça alguma coisa. Que posso fazer? Ele desesperou, suas mãos vazias tremendo. Acredita que o touro vermelho irá gostar de uns truques de cartas? Foi então, olhando para o terror nos olhos de Eliana, que a centelha dentro de Lysander finalmente encontrou combustível. A magia não era sobre palavras ou gestos. Era sobre necessidade. Era sobre amor e desespero. Se pudesse a transformaria em outra criatura, ele disse, sua voz subitamente calma e clara, como se estivesse repetindo uma verdade há muito esquecida, algo demasiado humilde para o touro vermelho. Mas isso requer um verdadeiro mago, com magia verdadeira, e eu já não posso fingir mais. Mas faça. Maeve insistiu, seus olhos fixos nos dele. Você tem magia.
Talvez não possa encontrá-la, mas esta aí chamou Robin Hood e não existe Robin Hood, tem todo o poder que precisa. Se te ousar procurá-los naquele momento, Lysander parou de tentar ser um mago e simplesmente se tornou um. Sua postura mudou. A hesitação desapareceu, substituída por uma autoridade tranquila. Ele ergueu as mãos, não para o céu, mas para a Eliana. E as palavras que saíram de sua boca não foram um grito, mas uma declaração solene. Magia, magia, faça sua vontade. Não houve explosão de luz, nem um som de trombeta. Houve um silêncio profundo e absoluto, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. O ar ondulou em torno de Eliana como água. Ela sentiu uma sensação de desenraizamento terrível, como se cada partícula de seu ser estivesse sendo desfeita e remontada. A forma imortal que ela conhecia desde o primeiro dia desmanchou-se como fumaça. A dor não era física, era existencial, o rasgo da própria alma. Quando o silêncio se dissipou, o touro vermelho parou. Ele bufou. Confuso, ele olhou para a figura que estava agora onde a unicórnio estivera. Ele farejou o ar, procurando o rastro de magia pura que havia sido seu alvo. Ele não encontrou nada. Com um mugido frustrado, ele se virou e se foi. Sua missão aparentemente cumprida, pois o que ele procurava não existia mais. Maeve e Lysander olharam para o chão, para onde Eliana estivera. Lá agora estava uma jovem mulher. Ela era incrivelmente bela, com cabelos tão brancos como a crina da unicórnia e olhos da cor do céu crepuscular. Ela estava vestida com roupas simples que pareciam ter sido tecidas da própria névoa. Era Lady Amalthea. Ela olhou para suas mãos, menos mãos humanas, com dedos longos e unias, e um grito de horror e negação escapou de seus lábios. O que fez comigo? Sua voz era um sussurro rouco, carregado de um pânico indescritível. Não! Por favor, não! Sou o unicórnio! Sou o unicórnio! Ela caiu de joelhos, tocando o próprio rosto, os próprios braços, como se esperasse encontrar a verdade sob a pele falsa. Veja, não pude pensar em fazer outra coisa para te salvar, Lysander explicou. Sua voz cheia de uma mistura de triunfo e remorso. O que fez comigo? Ela repetiu, e agora as lágrimas corriam por seu rosto, lágrimas humanas, quentes e salgadas. Preferia que tivesse deixado que o touro me levar. Preferia que tivesse me deixado com a arpia. Lysander tentou consolá-la, explicando que era temporário, que era a única maneira. Mas Amalthea não ouvia. Ela só conseguia sentir a prisão deste novo corpo. A maneira como ele pesava sobre seu espírito, como seus sentidos estavam amortecidos, como as emoções humanas a bombardeavam como uma tempestade menos medo, vergonha, desespero e uma tristeza profunda e ossuda que era pior que qualquer dor física. Posso sentir como este corpo morre em volta de mim, ela sussurrou, abraçando-se. Maeve se virou para Lysander, seus olhos cheios de raiva e preocupação. Você é um idiota. Está me ouvindo? Nós a perdemos. A colocaste em um corpo humano, ela ficará louca. Lysander, no entanto, parecia transformado. O poder que ele havia convocado ainda o envolvia. Posso trazê-la de volta. Não se preocupe, eu posso trazê-la de volta. Mas enquanto ele falava, Amalthea olhou para o horizonte, para a direção do castelo de Morven. A missão ainda estava lá. Os outros ainda estavam presos. Mas agora, a maior luta não era mais contra um touro de fogo ou um rei louco. A luta era dentro dela. Uma batalha silenciosa e agonizante entre a memória de uma imortal e os desejos confusos e avassaladores de um coração humano que batia pela primeira vez. E com cada batida, o fantasma do que ela era parecia um pouco mais distante. Presa em sua nova forma, Amalthea teria que navegar pela corte de um rei obcecado, onde o amor de um príncipe oferecia um refúgio tentador do seu dever, e a luta para se lembrar de quem era se tornaria a batalha mais difícil de todas. Fim da parte 2. Se gostou, se inscreva no canal. Parte 3. O preço do amanhecer. O castelo do rei Morven não se erguia sobre a colina, mas sim brotava dela como um osso quebrado e cinzento perfurando a pele da terra. Não havia jardins, nem vinhas, nem o burburinho de uma corte vibrante. Apenas pedra, vento e um silêncio profundo quebrado apenas pelo lamento distante das gaivotas e o rugido eterno do mar lá embaixo. A fortaleza era um espelho da alma de seu soberano, árida, fechada e obcecada por uma única coisa. Para Amalthea, cada passo dentro daquelas muralhas era uma agonia. O corpo humano que a aprisionava sentia o frio da pedra de uma maneira que sua pele mortal nunca sentira. Os cheiros eram de mofo, cera velha e uma desesperança rançosa. O peso daquelas paredes parecia esmagar não apenas seu corpo, mas sua memória. A cada dia que passava, a lembrança da floresta eterna, da sensação do vento em sua crina, da luz capturada em seu chifre, tornava-se mais tênue. Um sonho lindo e doloroso que se desfazia ao despertar. Em seu lugar surgiam novas sensações. A textura áspera dos vestidos que Maeve conseguia para ela, o sabor complexo da comida
E mais perturbadoramente, a presença de Evander. O príncipe era um paradoxo. Criado naquela gaiola de pedra, ele era tudo o que o pai não era: caloroso, idealista e faminto por beleza. Ele a via não como uma curiosidade ou uma peça de coleção, mas como um milagre. E na sua simplicidade humana, ele via Lady Amothée, a mulher, e não a unicórnia que lutava para não morrer dentro dela. Ele tentou cortejá-la com as ferramentas de seu mundo: poesia. Ele lia para ela, sua voz hesitante ecoando nas salas vazias, versos sobre heroísmo e amor que soavam ocas diante da realidade silenciosa e atormentada dela. Tive tempo para escrever um livro, ele recitou, um dia sob o olhar cínico de um estandarte empoeirado. Do jeito como age, e olha, não tenho nenhum parágrafo. Amalteia, pois era assim que ela agora precisava se chamar. Mesmo que o nome queimasse em sua alma, olhou para ele. Seus olhos, outrora poços de sabedoria eterna, agora estavam nublados por uma confusão humana. Ela mal conseguia se lembrar do propósito que a trouxera até ali. A busca pelos outros parecia uma história que outra pessoa havia contado. Quem Yusu, ela sussurrou para Maiev, em um raro momento de privacidade. Os aposentos que lhes foram concedidos eram frios e sombrios. Por que estou aqui? Que estou procurando neste estranho lugar, dia após dia? Maiev, sempre prática, sempre ancorada na realidade, segurou suas mãos. Elas estavam geladas. Os unicórnios, ela lembrou suavemente. Sua voz um fio de lucidez no nevoeiro que crescia na mente de Amalfea. Se você não é a última, uma vez, não posso recordá-lo, Amalfea murmurou, seus olhos se perdendo na chama de uma vela. Foi há muito tempo atrás. Algo estranho, era inocente e sábia, e cheia de dor. A dor era a única coisa que permanecia vívida. A dor da perda, da transformação, da saudade de algo que ela já não podia nomear. Enquanto isso, Lysander desempenhava seu papel de bobo da corte com uma maestria dolorosa. Ele fazia malabarismos com taças, tirava coelhos de cartolas furadas e tropeçava de propósito nos tapetes. Tudo sob o olhar impassível do rei Morven. O verdadeiro mago, Mabruki, havia sido despedido, mas a vitória de Lysander era amarga. Ele se via reduzido a um palhaço. E cada risada da pequena e desdenhosa corte era um golpe em seu orgulho recentemente descoberto. Ele o faz por você. Maiev sussurrou furiosamente para Amalfea um dia, após outro jantar tenso. Joga o tonto por Morvan para evitar que pergunte quem é você. Mas a estratégia estava fadada ao fracasso. Morvan não era um tolo. Sua obsessão era uma lente de aumento que via através de todas as dissimulações. Ele observava Amalfea com a intensidade de um geólogo estudando uma rocha rara. Ele não a desejava, nem a temia. Ele colecionava sua presença. Foi durante um desses jantares que a crise chegou. Morvan, entediado com as palhaçadas de Lysander, fixou seu olhar gélido em Amalthea. Um homem e duas mulheres vindo para cá. Ele musitou sua voz como o ranger de uma porta de ferro. A jovem, ela parece tão estranha. Tem alguma coisa de novo nela. Ele se levantou, seu manto escuro arrastando-se pelo chão de pedra. Venha, ele ordenou. Não como um rei a um súdito, mas como um curador a uma exposição. Ele a levou até uma varanda estreita que se projetava sobre o mar. As ondas batiam furiosamente contra os rochedos lá embaixo, lançando spray salgado no ar. Olhe, ele ordenou. Amalfea viu a imensidão cinzenta e verde, as gaivotas brancas e espuma furiaça. Meu senhor, eu não entendo. Não vejo nada na água. Você ainda nega a ti mesmo? A voz de Morven era um sibilo ao seu ouvido. Ainda ousa pretender ser humana? Seu coração humano disparou. Um ritmo rápido e assustado. Ele sabia. Ele sempre soubera. Te lançarei daqui para que fiques com os outros com minhas próprias mãos, se ousares a Nigeti. Ele rosnou, seus dedos ossudos se fechando no parapeito de pedra. O confronto foi interrompido pela chegada de Evander e dos outros, mas o dano estava feito. O véu foi arrancado. Mais tarde, na segurança relativa de seus aposentos, Amalthea desabou. O choro veio então, um pranto humano, profundo e desesperado, que a sacudiu por inteiro. Mali, fique quieta, Lysander tentou. Impotente. Ele está louco, louco! Amalthea soluçou. A fachada de Lady Amalthea rachando completamente. Não. Tá tudo bem. Maiev a confortou, segurando-a. Os encontraremos. Se ficar tão humana como para chorar, Lysander advertiu, sua voz carregada de um pavor genuíno. Então nenhuma magia no mundo poderá te trazer de volta. Foi o gato, um animal preto de olhos sabidos chamado Malkin, quem lhes deu a chave final. Encontros nos corredores entretendo-se com um novelo de lã que Maiev tinha. Tem pouco tempo, o gato disse, sua voz um ronrono arrogante. Logo terá uma humana nesse corpo e nenhum unicórnio nunca mais. Ele lhes contou do caminho secreto. Quando o vinho beber a ele mesmo, quando a caveira falar, quando o relógio bater a hora certa. Enigmas.
Sempre enigmas. Foi Lysander, com sua magia agora florescente, quem resolveu o primeiro. Ele transformou água em um vinho doce e ordinário, e com ele subornou uma caveira falante que guardava os segredos do castelo. A caveira lhes disse a verdade. O caminho era através do relógio, não esperando por ele. A fuga para os subterrâneos foi uma corrida contra o tempo e contra o próprio coração de Amalfeia. Enquanto desciam para as fundações do castelo, Evander confrontou-a. Não irei adiante, ele declarou, sua voz firme. Não há escolha. Devemos continuar. Não deixe que me transforme, ela implorou. A mulher Amaltia, lutando com unhas e dentes pela sua vida, pelo seu amor recém-descoberto. Ao touro vermelho não lhe importam os humanos. Poderíamos passar junto dele e afastar-nos. Se fizermos isso, Lysander interveio, sua voz grave. Todos os unicórnios no mundo seguiriam prisioneiros para sempre, exceto um, e ela envelhecerá e morrerá. Todos morrem, Evander argumentou, sua dor transbordando. Quero morrer quando você morrer. Não sou um unicórnio, não sou uma criatura mágica. Sou humano, e eu te amo. Não deixe. Foi o momento da escolha definitiva. Amaltia olhou para o jovem príncipe, para seu rosto marcado por uma honestidade que ela jamais conhecera. Case com o príncipe e seja feliz para sempre. Era um desejo tentador, um final feliz à vista. Mas então ela olhou para além dele, para a escuridão do túnel que levava à sua verdadeira missão. E ela se lembrou, não com a clareza de antes, mas com a certeza de um instinto profundamente enterrado. Liar, não irei te amar quando for um unicórnio, ela disse. E foram as palavras mais verdadeiras e mais cruéis que já pronunciou. Evander, o herói, entendeu? Uma busca não pode simplesmente ser abandonada, ele disse, sua voz trêmula, mas resoluta. Os unicórnios não foram resgatados em muito tempo, mas não para sempre. Eles encontraram a caverna, um vasto anfiteatro natural que cheirava a sal, algas e uma magia antiga e triste. E lá, encurralados pela maré alta, estavam eles. Dezenas, centenas de unicórnios. Suas formas eram fantasmas de luz prateada contra a escuridão da caverna. Seus chifres um campo de estrelas caídas. Eles estavam vivos, mas sua essência estava adormecida, seus espíritos quebrados pela prisão eterna. Era um espetáculo de beleza dilacerante, a prova final da loucura de Morven. E então, o touro vermelho surgiu, não como um animal, mas como um cataclisma. Seu mugido encheu a caverna, fazendo a própria pedra estremecer. Ele avançou para a manada, seu propósito claro, mantê-los ali e assustá-los de volta para as profundezas. Foi quando Evander, o herói que não poderia lutar contra uma lenda, fez o que os heróis fazem. Ele se colocou no caminho, não com a esperança de vencer, mas com a coragem de dar tempo. Para isso são os heróis, Lysander sussurrou, horrorizado, enquanto via o príncipe brandir sua espada contra a besta impossível. O confronto foi breve e brutal. Evander foi lançado contra as rochas como um boneco de trapo. O grito que saiu da garganta de Amalteia foi de ambos, da mulher e da besta, uma sinfonia de agonia. Faça algo, Maeve gritou para Lysander. Você tem o poder. Para que serve a magia? Ela berrou, quando ele hesitou. Para que serve se não pode sequer salvar um unicórnio? E Lysander, olhando para o corpo caído de Evander, para a dor em Amalfia, entendeu? Para isso são os heróis, ele repetiu. Mas desta vez não como uma constatação, mas como um reconhecimento. E Evander, ouvindo ou não, cumpriu seu destino. Com um último suspiro de força, ele se levantou e atacou o touro mais uma vez, distraindo-o por um momento crucial. Foi o suficiente. Naquele instante, a escolha de Amalfeia se concretizou. A lembrança do que ela era, o amor por sua própria espécie, a dor de ver o homem que a amava morrer, tudo isso se fundiu em uma única vontade indestrutível. Ela não era mais Lady Amalteia. Ela era Eliana. E a batalha entre a unicórnia e o touro vermelho foi a colisão de dois conceitos primordiais: a liberdade indomável e a posse obsessiva. Ela não lutou com ódio, mas com uma tristeza feroz. Seu chifre, agora real e terrível, não era uma arma de destruição, mas um instrumento de libertação. Ela o investiu, não para matar, mas para quebrar o feitiço, para dissipar a sombra que prendia seu povo. Quando o touro vermelho, derrotado não por força, mas por uma verdade mais poderosa, recuou e se dissolveu em névoa e fumaça, um silêncio caiu sobre a caverna. E então, um a um, os unicórnios começaram a se mover, lentamente no início, e depois, como uma maré crescente de luz, eles galoparam para fora da caverna, para a liberdade do mundo aberto. A terra estremeceu com a passagem deles, não com medo, mas com alegria. Amalteia estava de volta à sua forma verdadeira, mas nada era como antes. Ela se aproximou do corpo de Evander. O príncipe estava morto. O preço do amanhecer havia sido pago, mas em um mundo onde os unicórnios voltaram a galopar,
Até a morte podia ser desafiada. A vida que Eliana havia trazido de volta ao mundo pareceu se concentrar naquele único ponto de tristeza. Uma luz suave emanou dela, envolvendo o corpo do príncipe. Quando a luz se dissipou, Evander respirava novamente. O reino de Morven, sem a obsessão do rei para sustentá-lo, começou a definhar. O próprio rei, vendo seus tesouros se libertarem, pareceu murchar com seu castelo, sua loucura finalmente consumindo-o por completo. O adeus foi agridoce. Evander, agora rei, olhou para Eliana, a unicórnia, sabendo que a mulher que amara estava para sempre perdida para ele. Irei sentir a falta de vocês, ele disse, sua voz carregada de uma dor madura. Nunca tive amigos antes. Eliana inclinou a cabeça. Desejaria poder vê-la só mais uma vez, para dizer-lhe tudo o que há em meu coração. Ele sussurrou. Ela irá lembrar, Lysander disse suavemente. Do fundo do coração, quando os homens forem contos de fadas escritos por coelhos. De todos os unicórnios, ela é a única que sabe o que é a dor e o amor. A última imagem que Evander guardou foi dela, Eliana, a última unicórnia que se tornou a primeira de uma nova era, galopando para se juntar ao seu povo, levando consigo a memória de um amor humano que a transformaria para sempre. Ela era livre, mas carregava consigo o preço da liberdade, a cicatriz de um amor que a tornou única, mesmo entre os seus eternos. E Lysander, o mago que finalmente encontrara sua magia, olhou para o horizonte onde a manada brilhava sob o sol nascente, e soube que algumas histórias não têm fim, apenas novos começos. Se gostou, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Muito obrigado.